Você já se perguntou quem venceria em um confronto? A Indominus Rex, a fera colossal do Jurassic World, ou o Indoraptor, o predador sombrio do Reino Perdido? Um dominou a Main Street de Jurassic World e o outro transformou a mansão Lockwood em um verdadeiro labirinto de caça. Hoje a gente vai colocar esses dois monstros frente a frente e analisar em detalhes suas origens, porte físico, habilidades e resistência, e até mesmo o aspecto social de cada um, para entender como esse confronto poderia impactar o universo de Jurassic Park. Se você estava esperando por essa batalha, já deixa o like e vamos pro vídeo. Quando a Engine decidiu criar híbridos, ela abriu caminho para dois extremos da franquia. De um lado temos a Indominus Rex, projetada para ser a maior atração do parque Jurassic World. A ideia era bem simples. Quanto mais impressionante e assustador o dinossauro fosse, mais ingressos iria vender. No laboratório do Dr. Who, a combinação genética escolhida mostra isso muito claramente. A Indominus Rex carrega DNA de Tiranossauro Rex e DNA de Velociraptor, o que deu a ela inteligência e até aquela capacidade de comunicação com outros raptores. Ela tinha habilidade de detectar presas no escuro, capacidade de camuflagem e até aquelas garras longas e afiadas. E uma curiosidade muito interessante, antes do T-Rex dar as caras na telona, a Indominus era a única que possuía um polegar, possibilitando a ela agarrar objetos ou até presas. O resultado foi uma criatura de mais de 12 metros de comprimento, algo nunca antes visto na franquia. E basta a gente lembrar também da cena do cercado de Jurassic World, quando ela engana os sensores e acaba escapando. Já ali fica claro que ela não era apenas um dinossauro comum. O Indoraptor, por outro lado, ele não foi criado para ser uma atração de parque, mas para ser uma arma viva. Em Reino Ameaçado, o Dr. Who explica que o Indoraptor era apenas um protótipo ainda incompleto. Em uma das cenas mais marcantes do filme, no leilão da mansão, vemos como ele responde ao sistema de mira laser combinado com um estímulo sonoro. Ou seja, o Indoraptor foi pensado para funcionar como uma arma guiada, caçando qualquer alvo que fosse designado a ele. Essa diferença de origem já mostra muito sobre como cada híbrido se comporta. A Indominus é resultado da busca por um espetáculo e lucro também, enquanto o Indoraptor foi criado com um objetivo mais militarizado. Agora vamos falar sobre o porte físico. A Indominus Rex é gigantesca. Em Jurassic World ela faz questão de mostrar isso em várias cenas. No cercado, na Main Street e até no confronto contra a Rex. Ela domina qualquer espaço aberto, atravessa estruturas, resiste a tiros e continua agressiva, mesmo depois de perseguições longas. Já o Indoraptor é muito menor e mais esguio. Ele não é focado em força, mas sim na mobilidade que ele possui. Na mansão Lockwood, a gente consegue ver isso diversas vezes. Ele escala a parede, se move com muita facilidade pelos corredores e usa clarabóias e telhados como rotas de ataque. Enquanto a Indominus impõe respeito em campo aberto, o Indoraptor se destaca em ambientes fechados. Infelizmente, o filme não mostrou como ele se sairia em uma floresta ou até em áreas mais amplas e abertas. Um exemplo claro dessa inteligência dele aparece na cena do telhado de vidro. O Indoraptor para por um instante, analisa a estrutura e entende que não pode simplesmente avançar por ali. E tem ainda uma curiosidade muito interessante. Você já reparou que as cores do Indoraptor foram escolhidas para contrastar com as cores da Blue? É um detalhe que poucos notaram, mas que adiciona uma camada bem interessante à criação dos dois dinossauros. Agora vamos falar das habilidades que cada um tem. A Indominus Rex ela mostrou camuflagem dentro do cercado e foi capaz de enganar sensores térmicos, modulando sua própria temperatura corporal. Ela também conseguiu manipular os raptores substituindo o Owen como alfa, virando-os contra os humanos. Uma cena que prova que havia um nível de comunicação ou até parentesco reconhecido entre eles. E além disso também mostrou uma potência bruta quando conseguiu derrubar um anquilossauro na floresta e quando enfrentou a Rex na batalha final. Já o Indoraptor ele consegue impressionar com outros pontos. Ele é um mestre de ambiente fechado, escala, salta, ataca de ângulos improváveis, enganou um dos caçadores fingindo estar inconsciente dentro da jaula, só para conseguir atacar no momento exato. E como eu já citei antes, parou no telhado de vidro, avaliou o cenário e foi derrotado porque a Blue saltou por cima dele, causando a queda no final. Isso mostra um instinto de autopreservação que não pode ser ignorado. Já quando a gente olha para a resistência física, a diferença entre os dois fica bem mais gritante. A Indominus Rex em Jurassic World só foi detida quando 3 forças se uniram contra ela. A Rex, que já era um ícone da ilha, a Blue, que chegou em um momento crucial para conseguir ajudar, e no fim, o próprio Mosasauro. A Blue e a Rex até tentaram combater ela sozinhas, mas acabaram não conseguindo bater de frente. A Rex conseguiu equilibrar a luta em alguns momentos, mas logo foi dominada. A Blue ajudou a virar o jogo, mas mesmo assim não foi o suficiente. Foi só quando o Mosasauro entrou em cena porque a Indominus Rex foi derrotada. Isso mostra, sem sombra de dúvidas, que a durabilidade dela estava em um nível bem absurdo. A gente tá falando de um animal que aguentou projéteis, explosões, combates corpo a corpo e ainda tinha energia para enfrentar 3 dos maiores predadores
criadores da franquia ao mesmo tempo. Essa é uma prova bem definitiva em tela que a Indominus Rex não era apenas grande, ela era muito potente e resistente. Já o Indoraptor também demonstrou resistência, mas em uma escala bem diferente. Em Reino Ameaçado, ele mostrou resistência a tranquilizantes pesados, lutou contra a Blue e causou pânico no leilão. Isso não é pouca coisa, qualquer outro dinossauro de porte semelhante provavelmente teria sido neutralizado bem antes disso. Mas o detalhe é que esse limite aparece muito rápido. No confronto final, ele é derrotado de uma forma mais direta, empalado pelo crânio gigante no salão principal. Não houve necessidade de múltiplos predadores, nem de uma emboscada combinada, como aconteceu com a Indominus. Foi um fim súbito, e isso mostra que, apesar de letal, ele não estava estrategicamente preparado para o combate com mais de um inimigo. E na minha opinião sincera, eu gostaria que trouxesse ele novamente para a série. Seria muito legal conseguir ver ele fora da jaula, andando pela floresta, ou até fazendo pequenas emboscadas, lutando contra até outros dinossauros, fora a Velociraptor Blue. Mas a diferença de durabilidade pode ser comparada até com animais do mundo real. A Indominus Rex funciona como um elefante ou talvez um hipopótamo em termos de resiliência. Grandes, difíceis de abater, capazes até de suportar ataques repetidos e ainda continuar lutando. Já o Indoraptor se aproxima mais de um felino de grande porte, como um leopardo, sabe? Rápido, ágil, capaz de causar muito estrago em pouco tempo, mas que não suporta golpes massivos de um adversário muito maior. Essa comparação faz com que a gente entenda melhor o porquê na prática a Indominus precisava de uma força coletiva para conseguir cair, enquanto o Indoraptor acabou sucumbindo em apenas um golpe final. Mas a resistência deles é mental e estratégica também. E aqui a diferença fica ainda mais clara. A Indominus pensa em grande escala. Ela não age apenas por instinto imediato, mas demonstra planejamento. Além dos exemplos que eu falei antes, tem aquela hora quando ela provoca o colapso do aviário, libertando dezenas de pteranodontos para espalhar o caos, ou até quando arranca o rastreador e se esconde esperando a equipe de contenção chegar. Tudo isso foi planejado. O Indoraptor, por outro lado, pensa em pequena escala, mas com uma eficácia assustadora. Ele não cria planos de longo alcance, até porque o ambiente e a situação eram outros, mas no modo geral ele consegue mostrar que é inteligente e se adapta à situação rapidamente, até porque ele foi feito a partir da própria Indominus, então não dá pra esperar menos que isso. E tem também um aspecto social. A Indominus Rex, mesmo sendo criada longe de outros dinossauros, conseguiu estabelecer um certo tipo de relação com os raptores, isso durante um curto período de tempo. A cena em que os raptores se voltam contra os humanos é a maior prova disso. Ela consegue de alguma forma se impor como um alfa naquele grupo. Já o Indoraptor, como o próprio Dr. Who deixa claro, era incompleto, ele estava em desenvolvimento ainda. Por isso ele acaba agindo sempre com extrema violência. Em nenhum momento da franquia a gente vê ele se submetendo ou tentando criar algum vínculo com a Blue ou qualquer outro dinossauro. Ele domina apenas pelo medo. E esse detalhe mostrado em tela pesa muito pro veredito final. Então, somando tudo que vimos, o resultado é claro. A Indominus Rex é o híbrido mais dominante já mostrado na franquia. Ela tem porte, força bruta, resistência comprovada e até momentos de manipulação social. O Indoraptor, por outro lado, é letal em ambientes fechados, especialista em caça tática, cruel e calculista, mas nunca o vimos enfrentar grandes dinossauros. A gente só viu ele em corredores, salas escuras, telhados estreitos, mas isso também não quer dizer que ele não teria capacidade de poder lutar contra outros dinossauros maiores ou até fazer algumas estratégias muito específicas. Mas isso não foi mostrado em cena, então a gente não tem como inventar história ou criar coisas que não apareceram nos filmes. E agora eu quero saber de você, concorda com essa análise? Comenta aí, Indominus Rex ou Indoraptor? Se inscreve aqui no canal porque cada inscrição é fundamental pra gente continuar trazendo esse tipo de análise aqui pra você. E esse canal é independente, então o seu apoio é o que faz com que a gente consiga manter vivo esse conteúdo que mistura ficção, fatos e muita pesquisa. Eu agradeço demais a atenção de você por ter assistido o vídeo até aqui. Fica com Deus, um abraço, é nóis, tchau!